Irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, o seu informativo diário com notícias atualizadas, resumidas, para quem segue os meus endereços na web. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel, 6/. Olha, edição do meio de semana, quarta-feira, dia 26 de maio de 2021. É dia de Santa Eva de Liege. Eu não me lembrava que tinha Santa Eva. Santa Eva de Liege. É Santa Maria Ana, São Felipe Neri, Nossa Senhora do Caravaggio e também São Zacarias. A fase da lua, que começa hoje, é a lua cheia, começa às 8 horas e 13 minutos, nesta quarta-feira, 26 de maio. É o 146º dia do ano. A estação é o outono brasileiro, é o dia do revendedor lotérico, dia nacional do combate ao glaucoma, dia do eclipse lunar total de 2021, é dia do desafio. Aí o que é desafio, hein? Desafio é o incentivo à atividade física, não é? É o incentivo à atividade física. Vamos lá, agora que temos alguns indicadores da economia, deixa eu ver o que eu posso falar para vocês. O valor do salário mínimo, eu já tenho aqui, o valor nacional, R$ 1.100. Taxa Selic, 3,5%. Segundo o Comitê de Política Monetária do Banco Central, R$ 1.100. Eu falo o valor do salário mínimo nacional porque tem também o salário mínimo regional. Taxa Selic, 3,5% ao ano. Então, e temos a inflação dos últimos 12 meses. Segundo o IPCA do IBGE, 6,76%. Vamos a outras informações. Olha essa notícia. 10, não. 20, não. 30, não. 50, não. 80 milhões. É o prêmio da Mega Sena para esta quarta-feira. 80 milhões. Gente, é muita grana, né? A Mega Sena acumulou mais uma vez, desta feita no sorteio do concurso 2374, realizado no último sábado, 22 de maio. As dezenas sorteadas foram 12, 13, 25, 37, 39 e 41. E a previsão de prêmio para esta quarta-feira, hoje, portanto, no concurso 2375, é de 80 milhões de reais. O acumulado para esse teste já vinha em mais de 68 milhões 319 mil. Então, pode chegar até o fim das apostas a 80 milhões. Puxa vida, hein? Premiaço. No último teste, quem fez 5 dezenas teve direito a 35 mil reais. Quem fez 4 dezenas ficou com 771 reais. Então, você que quer apostar, a aposta mais barata custa R$ 4,50, hein? É a aposta mais simples, com 6 dezenas, tá bom? Vai lá e crava 6 números. Agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna, o jornal que circula na internet e também de forma impressa nas bancas de jornais dos municípios capixabas. A edição da terça-feira, eu tenho aqui a capa de terça-feira de A Tribuna, editado no Espírito Santo. É um jornal que tem mais de 80 anos. Terça-feira, 25 de maio de 2021, vacina para motoristas e cobradores amanhã. Como o jornal é de terça-feira, a vacina é hoje, hein? Profissionais estão em grupo prioritário. É uma legenda de foto de capa. Servidores de Cariacica vão ter feriadão. Flamengo dá ok para a saída de Gerson. Surgimento de uma grande vilã no AT2. Não sei nada do que se trata aqui, hein?
o surgimento de uma grande vilã. Estou por fora. Governo quer prorrogar auxílio até novembro para 900 mil no estado. O benefício hoje varia de R$ 150 a R$ 375. A medida é uma forma de continuar com assistência às famílias até sair a reformulação do Bolsa Família. Proposta está na fase de estudo e depende de uma liberação para gastos acima do limite previsto. Quadrilha invade pátio do Detran e rouba 8 motos e caminhonetes. Meu Deus do céu, hein? Que é isso? Até o pátio do Detran. Eu acho que já houve uma vez aí um incêndio que provocaram, né? De vez em quando tem alguém praticando ações contra o governo, porque o pátio do Detran pertence, né, está sob a guarda do governo. As motocicletas, as caminhonetes, os carros. O local invadido por 15 bandidos armados na madrugada de ontem no bairro Riviera, em Vila Velha. O grupo agrediu e ameaçou funcionários. É uma legenda de foto de capa. Casais fazem menos sexo na pandemia, diz estudo. Mais de 100 mil estão com carteira de habilitação vencida. Já está irregular documento que venceu até fevereiro de 2020. Com promessa de vacinação, famílias capixabas buscam viagens aos Estados Unidos. Vamos lá, vamos a outra informação. Funcionalismo consome 12,9% do PIB brasileiro. Pelo amor de Deus, hein? Funcionalismo gasta muito, gente. Isso eu falo de todos os governos, da justiça, do legislativo, do executivo, de todos os poderes. O Brasil é o 7º país do mundo que mais gasta com salários de servidores públicos. Os gastos chegaram a 12,9% do PIB, o Produto Interno Bruto, em 2019, de acordo com dados do Tesouro Nacional, considerando despesas com pessoal ativo da União, estados e municípios. Com 17,1% do seu PIB destinado ao pagamento de salários de funcionários públicos, o primeiro do mundo nesses gastos, sabe qual país é? A Arábia Saudita. Mas lá é uma monarquia, um reinado, e lá não tem esse negócio de democracia como aqui, não, né? É um modus vivendi muito diferente do nosso, o sistema lá muçulmano. Em segundo lugar, depois da Arábia Saudita, vem a África do Sul, com 15,2%, e a Dinamarca, com 15,1%. O jornalista José Maria Trindade disse que isso sufoca o país e é uma situação desconfortável. Esses 12,9% de gastos do PIB brasileiro com funcionalismo público. José Maria disse que, e ele é um jornalista muito respeitado, José Maria Trindade, ele disse que, além de ser uma situação desconfortável, a categoria do funcionalismo, de uma forma geral, apresenta má qualidade do serviço público e uma parte importante do orçamento da União que poderia ser empregada em prol da maioria dos brasileiros. Da receita de 4 trilhões e 600 bilhões de reais, 1 trilhão e 300 bilhões de reais vão para o funcionalismo federal, sem contar estatais, estados e municípios, disse José Maria Trindade. Para ele, é uma folha que cresce vegetativamente, ou seja, mesmo sem reajuste salarial, ela aumenta. O maior salário está no poder judiciário e no poder legislativo. José Maria Trindade alerta que a folha cresce tanto que poderá ultrapassar a arrecadação, se nada for feito, né, José Maria? Tem que fazer alguma coisa, né, para acabar com isso, né? Terceirizar serviços, passar para a iniciativa privada muitos setores do governo que não são tão essenciais para ficar no poder público. Enfim, tem que se estudar uma forma de gastar menos com folha de pagamento.
Homem cai de caminhão e morre. Um homem de 40 anos morreu após cair de um caminhão carregado de café no município de Boa Esperança do Espírito Santo. A vítima se desequilibrou e caiu da carroceria, segundo informou o caminhoneiro. O socorro foi prestado e a vítima levada para o hospital, onde morreu. A ocorrência se deu na ES 315, no norte do Espírito Santo, já que Boa Esperança pertence ao extremo norte do Espírito Santo. O motorista do caminhão e o proprietário já foram ouvidos pelo delegado William Dobrovolsky. O policial disse que o condutor não tinha habilitação. Mulher mata marido. Olha aí, de vez em quando aparece alguma agressão de mulher no homem. Mesmo a muito contragosto, esses esquerdofrênicos, feministas divulgam, né? A contragosto para essas pessoas, agredir o homem é menos mal, né? Qualquer agressão a ser humano é agressão, qualquer morte é morte, gente. Somos todos seres humanos. Uma mulher de 22 anos é suspeita de matar Walter Santos, de 34 anos, seu companheiro. A morte teria sido com golpes de faca após discussão em Pinheiros, no extremo norte do Espírito Santo. Várias perfurações foram verificadas pelos policiais no corpo do homem. A mulher teria confessado o crime, mas encontrava-se foragida fora dos limites do município até o fechamento desta edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Professores vacinados, mas São Roque está sem aulas. Eu não entendo. Ué, os professores já estão vacinados, qual a desculpa agora para não ter aulas? Eu vou te contar, né? É coisa de Brasil mesmo. Todos os professores de São Roque do Canaã já receberam a primeira dose da vacina anti-Covid, mas as aulas ainda não foram retomadas no sistema presencial. Somente a partir da próxima segunda-feira, dia 31 de maio de 2021, deverá começar uma etapa do ensino presencial. Mesmo assim, sem obrigatoriedade dos pais enviarem os filhos. Todos os professores, auxiliares, motoristas e demais empregados das escolas tiveram treinamento para o retorno com os protocolos de biossegurança. Vamos a outra notícia. Engraçado esse nosso Brasil, né? Tiros levam medo a usuários de unidades de saúde em Vila Velha? Meu Deus! Tiros perto de unidade de saúde? Vamos ver essa notícia aqui da cidade Canela Verde, minha segunda cidade, no bairro Dom João Batista, perto do Aribiri, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, amanhã de terça-feira, dia 25 de maio de 2021, foi de tiroteio e pessoas que estavam na unidade de saúde deitaram-se no chão com medo de serem atingidas por balas. A parede de uma empresa foi atingida por tiros, meu Deus! Os empregados da firma estavam no segundo andar e, felizmente, ninguém foi atingido pelos disparos. A GCM, Guarda Civil Municipal, compareceu e encontrou uma placa de veículo deixada no local que comprovou ser de um carro furtado ou roubado. Meu Deus do céu, né? Numa empresa, na firma, pessoas trabalhando, bala perdida. Na unidade de saúde, todo mundo se abaixou, com medo de ser atingido. Confrontos continuam em bairros da capital do Espírito Santo. 3 confrontos foram realizados em áreas conflagradas de Vitória, capital do Espírito Santo, na segunda-feira, 24 de maio de 2021, durante o período do dia. Em uma dessas ocorrências, 471 buchas de maconha foram apreendidas, além de outra quantidade de cocaína. 2 registros foram na região da comunidade da Penha, onde há muitos residenciais ou pequenas comunidades próximas, e um outro fogo cruzado ocorreu em outra comunidade vitoriense. Famosa. Agora vamos falar da notícia dos famosos. Eu gosto de passar notícia dos famosos, mas quando tem relevância. Negócio de fofoquinha, bobagem, não, eu não faço, não.
Claro que esses programas de celebridade, eles ficam comentando e falando uma bobagem que não tem importância alguma, gente. Vamos falar o que é notícia. Por exemplo, famosa dá garrafa térmica para outra famosa. É notícia. Sabe por quê? Eu vou falar o detalhe da garrafa. A cantora Simone deu para sua colega também, cantora Simária, uma garrafa térmica. O detalhe, por que essa notícia é relevante? Não é uma garrafa comum, mas um utensílio folheado a ouro. É uma garrafa folheada a ouro. Segundo a ganhadora, o café fica quentinho por 8 a 10 horas. Será? Na minha garrafa eu coloco, não fica quentinho nem por 1 hora, poxa. E nessa garrafa aí folheada a ouro fica por 10 horas, até 10 horas. O produto é avaliado em R$ 2.350. Pô, garrafa cara, hein? R$ 2.350? Que garrafa é essa, gente? Outro detalhe, Simone teria ganhado a garrafa e repassou o presente. Ela ganhou e passou para a Simária. Agora vamos ver. Famosa vai completar 70 anos de idade. 7.0. Vai completar, hein? E não falta convite de casamento. Vocês sabem aí qual é essa famosa? Eu vou falar para vocês. Na pandemia, uma famosa que só tinha telefone fixo, ela não usava celular, só tinha o fixo, hein? Ela comprou um celular e já está prestes a completar 70 anos de idade, hein? Mesmo assim, com essa idade já, né, avançada, 70 anos, 7.0, ela recebe frequentemente pedidos de casamento. Só que ainda prefere ficar sozinha. Não quer nenhum homem do lado dela, não. Quer ficar sozinha. Sabe de quem é que eu estou falando? Sabe de quem é que eu estou falando? Da famosa, da atriz e ex-Miss Brasil, Vera Fischer. Vera Fischer. Agora, site bloqueia telefonemas indesejados. Tem um site aí que bloqueia esses telefonemas indesejados que a gente recebe, oferecendo coisas. É muito chato mesmo isso. Então, o serviço do site Não Me Perturbe, para evitar chamadas indesejadas, ele só começa a funcionar 30 dias após o cadastro. Então, se você fez o cadastro, tem que esperar um mês. Um mês depois ele começa a funcionar. A página foi criada a fim de bloquear as ligações que não agradam as pessoas em geral. O professor de economia da UFES, Alexandre Antônio, foi quem falou sobre o assunto, acrescentando que, se os telefonemas continuarem, mesmo após o cadastro, passados 30 dias do cadastro, o usuário pode acionar o PROCON com uma reclamação sobre a não observância do pedido. Operação policial em Vitória. 90 policiais participaram de uma grande operação no Morro do Macaco e adjacências em Vitória, capital do Espírito Santo, a fim de combater a criminalidade. O delegado Romualdo Gianordoli, não sei qual a pronúncia do sobrenome, informou que foram presas 7 pessoas e descoberto um laboratório de entorpecentes. O pagamento pela droga produzida no laboratório clandestino era feito por aplicativo de transferência bancária. Foram detidos suspeitos de realizar ataques no bairro Andorinhas. Os criminosos circulam de um morro para o outro pela mata, tendo grande conhecimento da área. Meu Deus do céu, hein? A polícia sempre agindo, fazendo algumas ações nessa área conflagrada da capital capixaba. Aumenta o volume de empréstimos concedidos. O professor de economia Antônio Marcos Machado comentou sobre o aumento do volume de empréstimos concedidos, principalmente às empresas. Nos últimos anos, a procura aumentou 50%. Com isso, as dívidas das empresas cresceram também. Os empresários recorrem a empréstimos por conta das incertezas e mudanças acontecidas nesse período de pandemia. Segundo o professor Antônio Marcos, os juros estão no patamar mais baixo possível, mas é preciso só contrair empréstimo pensando na capacidade de pagar. Quando vai se contrair o empréstimo, tem que se pensar
se a pessoa tem condição, se a empresa tem condição de arcar com aquele compromisso. O modelo de pandemia provocou uma série de mudanças que muitos empreendedores precisarão até rever as suas situações. Viaturas elétricas na patrulha escolar capixaba. 10 carros elétricos no valor de R$240 mil cada um. Nossa! Puxa vida, hein? Carro elétrico custa tão caro assim? 240 mil cada um, totalizando mais de R$2 milhões, foram entregues à polícia para a patrulha escolar no Espírito Santo. Os veículos... O que acontece com os veículos, hein? Os veículos dispensam... é carro elétrico, né? Carro elétrico tem que dispensar mesmo. Dispensam o diesel e a gasolina, né? Então, o etanol e a gasolina, sendo movidos, logicamente, a energia elétrica. O carro elétrico só pode ser movido a energia elétrica. Trata-se de um projeto de pesquisa a fim de verificar se vale a pena adquirir mais carros, segundo informou o governador Renato Casagrande. Então, é um teste que está sendo feito. As novas viaturas foram entregues na segunda-feira, 24 de maio de 2021, mas não foi divulgada a data em que começarão a circular. Limpeza geral em Orla de Vitória. Meu Deus do céu, 111 toneladas de lixo só no primeiro dia da limpeza, gente. Olha, 111 toneladas de lixo foram retiradas da Baía de Vitória e Orla somente na segunda-feira, 24 de maio de 2021. A limpeza acontece na região do Manguezal, da capital, Vitória, Espírito Santo. O mutirão deve ser concluído nesta quarta-feira, 26 de maio de 2021. O primeiro benefício é a preservação do meio ambiente e há ainda a possibilidade de facilitar o escoamento na rede de drenagem. O caminhão perde freio. Um caminhão perdeu freio em alta velocidade carregado com concreto no município de Mantenópolis, no norte do Espírito Santo. O veículo desceu por uma via movimentada e, felizmente, nenhuma pessoa e nenhum imóvel foram atingidos. O caminhão só parou numa estrada de chão após a habilidade do condutor para evitar uma tragédia. Puxa vida, ainda bem que não causou nenhum acidente. Eu uma vez estava com o meu carro vindo de Povoação de Baunilha, ali perto de Vila Lenira. Meu carro perdeu o freio também. E olha que eu tinha levado ele na oficina anteriormente para justamente cuidar do freio. Mesmo assim, ele perdeu o freio. Tive que ter muita habilidade para não bater em ninguém, em nenhum imóvel, né? Assim como teve aqui o caminhoneiro. Incêndio em imóvel após briga de casal. Fogão, colchão, TV e guarda-roupas foram atingidos por um incêndio no bairro Caratuíra, em Vitória, capital do Espírito Santo. O fogo teria começado no imóvel após a briga de um casal, quando um deles teria iniciado o sinistro. Não foram divulgados muitos detalhes sobre a ocorrência. Presencialidade no ensino vitoriense. Olha, alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental retornaram nesta semana ao sistema presencial nas escolas de Vitória, capital do Espírito Santo. É mais um grupo que é autorizado a voltar às salas. Toda a rede já está aberta e houve até o momento a adesão de 75% da comunidade escolar à presencialidade dos estudos. SESCOM orienta micro e pequenos empresários. SESCOM é o sindicato, né? Vou falar para vocês o que é a SESCOM. O representante do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Espírito Santo, SESCOM. Então, o SESCOM é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Espírito Santo. O representante Marcos Antônio Oliveira falou sobre a ajuda às empresas que está sendo disponibilizada nesta semana. Há orientações, por exemplo, a micro e pequenos empresários sobre como abrir empresas e como contratar empregados, melhor dizendo. A consultoria é gratuita no SESCOM e também no SEBRAE. São orientações pontuais que poderão se estender a treinamentos e, eventualmente, até em cursos.
Ensino volta de forma lenta e gradual na Serra. É uma morosidade, né? Para esse ensino voltar a ser presencial. Meu Deus do céu. Quanto malefício aos nossos estudantes estão sendo provocados por essa falta do ensino presencial, a falta do ensino, né, nas escolas. Isso já vem desde o início da pandemia, quer dizer, 1 ano e 2 meses. Isso não tem volta, hein? A perda do conhecimento não tem volta, muito difícil recuperar. Com a Serra, Espírito Santo voltou às aulas presenciais de forma híbrida, ou seja, aquele sistema de 50% em casa, 50% na escola, para primeiro e segundo anos do ensino fundamental, na segunda-feira, 24 de maio de 2021. Um pai de um menino de 7 anos disse que as crianças estão sendo prejudicadas com o afastamento das escolas e o retorno é necessário. Eu achei engraçado que o repórter queria que os pais entrevistados falassem mal, né? A gente via que ele queria que eles falassem contra a volta do ensino presencial, mas os pais não, falando bem. Tem que voltar mesmo, tem que voltar. E o repórter, mas isso tem que tomar muito cuidado, né? Mas não tem a pandemia, né? Meu Deus do céu, como eles, repórter que quer, né? Igual essa CPI, eles querem que falem o que eles querem. A pessoa não é livre para falar o que é verdade, o que ela pensa, não? Pelo amor de Deus. Então, um pai de menino de 7 anos disse que as crianças estão sendo prejudicadas com o afastamento das escolas e o retorno é necessário. Aliás, já foi necessário há muito tempo. As autoridades serranas autorizam o retorno de forma lenta e gradual. E outras turmas só voltarão nas próximas semanas. Há 5 escolas que ainda passam por obras de reformas físicas. Quer dizer que essas escolas, não sei se elas vão ter condições de receber alunos e terão data ainda, então, definida para a liberação do ensino presencial. Meu Deus do céu, aí não é fácil, né? Além de ser estudo híbrido, ainda tem esse problema de escolas que passam por reformas. No dia 31 de maio ainda voltarão os alunos do 3º ao 5º ano e em junho, somente em junho, educação infantil. Vacinação de rodoviários. Alô, trabalhadores das empresas de ônibus. Atenção, 22 mil pessoas que compõem o quadro de trabalhadores rodoviários, cobradores e motoristas, e também moradores em situação de rua do Espírito Santo, começarão a receber a vacina anti-Covid a partir desta quarta-feira, de hoje, 26 de maio de 2021. Será em ato simbólico em Vitória, comandado pelo governo do estado. A imunização será possível com o envio pelo governo federal dos imunizantes AstraZeneca. Então, o governo federal enviou as vacinas AstraZeneca e os rodoviários, cobradores e motoristas serão beneficiados e também, de quebra, os moradores em situação de rua. Maioria curada da Covid-19. Parabéns aos curados. Vocês enfrentaram a doença e estão aí, né, mostrando que querem seguir a vida. Não vão ficar pensando só nisso, só nessa pandemia. Nada disso. Vamos seguir em frente. Dos 471.566 capixabas que se infectaram com o novo coronavírus nesses 14 meses de pandemia, 441.511 já estão curados. Parabéns, parabéns aos 441.511 capixabas que se curaram. 892.672 capixabas já receberam a primeira dose do imunizante anti-Covid e 372.327 indivíduos tiveram também a segunda dose aplicada. O Espírito Santo é o 4º estado que mais aplicou a primeira dose. Os números são os registrados até a noite de segunda-feira, dia 24 de maio de 2021. Cachoeirenses de 18 anos com comorbidade
já receberão vacina anti-Covid, é isso mesmo? Olha aí, pessoal com 18 anos em Cachoeiro, né? Já receberão a vacina. Olha, quem tem mais de 18 anos, deixa eu falar então, explicar direitinho, quem tem mais de 18 anos em Cachoeiro de Itapemirim com comorbidades está sendo vacinado contra a Covid-19 em Cachoeiro de Itapemirim. É bom esclarecer, porque eu não sei se outros municípios também já estão começando, né, a vacinar. Por enquanto, a informação que eu tenho é de Cachoeiro de Itapemirim. Mas aí começa em Cachoeiro, daqui a pouco vai para outros municípios capixabas também, né? Antes estava sendo beneficiado somente quem tem entre 30 e 59 anos, mas com a chegada de novas vacinas enviadas pelo governo federal, foi possível estender a imunização em 20 unidades de saúde. As doenças pré-existentes são as listadas no Plano Nacional de Imunização, PNI. O serviço está sendo oferecido durante toda esta semana. O setor de bares ainda enfrenta restrições no Espírito Santo. O Sindicato de Bares e Restaurantes, Sindibares, por meio do seu presidente Rodrigo Verflut, informou que as irregularidades encontradas em eventos são casos pontuais. Porque tem determinados jornalistas, repórteres, programas noticiosos que gostam de fixar as suas reportagens, suas matérias, nas pessoas que fazem coisas erradas. Então há um problema num baile, num bar, num evento, aí eles ficam martelando naquilo o tempo todo, como se fossem palmatória, né? Professoras da época da palmatória, ficam falando o tempo todo. Tem umas que quer até dar esculacho nos ouvintes, nos telespectadores. Olha isso aí, pelo amor de Deus, vamos ser sóbrios, gente. Sensatos e sóbrios. A categoria dos bares, né? Dos donos de bares, restaurantes e tal, é de trabalhadores e não de criminosos, enfatizou o representante de classe sobre as denúncias contra estabelecimentos que não estariam cumprindo recomendações de biossegurança. Na Grande Vitória, bares só podem abrir em Vitória e Fundão e estão fechados nas cidades de alto risco. O líder sindical lembra que os empreendedores estão sendo punidos há tempos e não suportam mais as restrições. Uma campanha é realizada há um ano, tanto para os proprietários de bares quanto para os clientes, pois trata-se de um pacto. Tem que haver um pacto entre os proprietários e os próprios clientes. Há um isolamento seletivo do setor que, segundo o Verflut, não irá resolver nada. Ele, no entanto, se posicionou contra eventos clandestinos. Então, ele acredita que esse problema todo enfrentado pelo setor de bares e restaurantes é um isolamento seletivo por parte das autoridades para o setor. Puxa vida, eles são muito prejudicados mesmo e tem que seguir em frente. Vamos em frente, donos de bares e restaurantes, né? Não pode desistir. Vamos seguindo em frente porque no fim vai dar tudo certo. Menina de 6 anos de Linhares é transferida para o hospital de Colatina. Uma menina de 6 anos chegou a uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Linhares, com ferimentos graves e foi transferida para um hospital de Colatina. A polícia militar foi acionada e houve contato com o pai e a madrasta, que informou sobre um medicamento que teria provocado inchaço na criança. Mas a Polícia Civil está investigando sobre a possibilidade de maus tratos. A mãe da criança não foi encontrada e o Conselho Tutelar acompanha também o caso. 13º de aposentado já começa a sair. Olha aí, 13º de aposentado já está começando a sair. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Pois é assunto que interessa a quem ganha o seu benefício. A primeira parcela de antecipação do 13º salário, quer dizer, 13º benefício dos aposentados e pensionistas já começou a ser depositada na conta dos beneficiados na terça-feira, 25 de maio de 2021.
São mais de 25 bilhões de reais para o pagamento de 31 milhões de benefícios. Tem direito ao 13º quem recebe aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Para quem recebe um salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre 25 de maio e 8 de junho. Quem recebe acima do salário mínimo terá o pagamento creditado entre 1º e 8 de junho. Segundo o INSS, a medida vem para aquecer a economia, muito prejudicada pelas restrições da pandemia, né? Essas restrições impostas por governadores e prefeitos e aplaudidas por muitos meios de comunicação e repórteres, né? Poxa vida. O técnico do INSS, Giovanni Batista Speaker, explicou que no total serão repassados para os beneficiários. Então vamos ver o dinheiro que vai entrar no mercado, hein? Serão repassados, deixa eu acertar aqui, acertar a concordância que eu escrevi aqui, eu redigi. Serão repassados para os beneficiários 76 bilhões de reais, hein? Puxa vida, 76 bilhões de reais. Dinheiro que estará sendo injetado na economia a partir do pagamento da folha referente ao mês de maio. Menos de uma semana para declarar o imposto de renda, hein? Falta menos de uma semana para o contribuinte fazer a declaração do imposto de renda. A data limite é 31 de maio, segunda-feira que vem. Até lá, são esperados 32 milhões de declarações. O prazo original era 30 de abril, mas foi adiado por conta da pandemia. Se a declaração não for entregue no prazo, a multa varia de R$ 165 a até 20% do valor do imposto devido. Para auxiliar os contribuintes, a Receita criou um assistente virtual disponível nas versões do aplicativo Meu Imposto de Renda para celulares e tablets. O sistema de declaração pré-preenchida é uma sugestão, pois resgata informações já existentes. É bem mais fácil, tá bom? Cursos gratuitos em parceria com a Prefeitura e Microlins. Olha, uma notícia interessante aqui de Colatina, a cidade de onde eu falo para você que acessa o web jornal do Paulo Maciel, no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel, no facebook.com/. Paulo Maciel da Rádio, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Uma notícia interessante para você que é de Colatina, uma parceria entre a Prefeitura e a Microlins, Escola de Cursos Profissionalizantes e Idiomas, beneficiará 70 colatinenses com cursos gratuitos nos próximos meses, hein? O acordo foi firmado entre os secretários de Recursos Humanos, Almiro Schmidt, de Gabinete, Mara Oliveira, e o coordenador-geral da Microlins, Alessandro Cosme, aliás. Os critérios para a escolha e seleção dos colatinenses serão discutidos ainda com a equipe técnica pública municipal. Além disso, está em estudo também um plano de benefícios para os servidores municipais nos cursos de capacitação da empresa. Então, primeiro vai ser para a população em geral, depois discute-se, né, a situação dos servidores públicos. Vamos falar de imunização contra a Covid-19. Olha, Colatina teve na segunda-feira vacinação para munícipes de 66 anos. Hein? Mas continua nesta semana também a vacinação, a imunização. Então, com a chegada de 2.560 doses da Coronavac, a Coordenadoria de Imunização Municipal de Colatina continuou com a campanha de vacinação anti-Covid-19 na última segunda-feira, 24 de maio, das 8 às 12 horas. Os medicamentos são enviados pelo Ministério da Saúde, com passagem pela Secretaria Estadual de Saúde, a CESA. Seguindo as orientações do governo federal, foram vacinados com a segunda dose os idosos com 66 anos ou mais, 66 ou mais. Foram 8 pontos de vacinação na segunda-feira, hein? O ginásio Zito Dalla, que é o antigo ginásio de esportes da ADENC, no bairro Marista, Clube ACD, Arena Unesc, Campo da Samaritana, Escola Lions Clube, Clube Itajubi, Drive-Thru da Beira Rio e Drive-Thru do Cerimonial Drink. Então,
vocês que estão acompanhando essa vacinação, tem que saber se, né, continua nesta semana, quais os locais, se a sua idade está sendo beneficiada, então você tem que se informar, tá? Vamos lá, acamados e zona rural. Olha, tem os acamados também. É importante salientar que as doses restantes do carregamento de Coronavac que chegaram serão usadas para a imunização dos idosos de 66 anos ou mais que estão acamados e domiciliados, com as equipes visitando as residências, e dos idosos de 66 anos ou mais das comunidades da zona rural, com cronograma que será anunciado pelas unidades de saúde do interior. Então, você que está no interior tem que procurar se informar na unidade de saúde. 100 anos de Colatina tem concurso de fotos? Tem! Estão abertas as inscrições para o concurso de fotografia Centenário de Colatina, né? Então, em celebração aos 100 anos de Colatina, 100 anos de emancipação político-administrativa, a Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Sofoco, abre inscrições do concurso de fotografia com o tema Centenário de Colatina. Os profissionais, fotógrafos ou amadores, então pode ser fotógrafo profissional ou amador. E a população em geral, apaixonada por fotos, poderá enviar fotografias para concorrer a premiações previstas no edital. Então eu vou deixar tudo prontinho, o endereço para você entrar no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, ok? repórterpaulomaciel.blogspot.com. Aí você vai lá e, né, e vê como fazer para mandar suas fotos. Assim, deixa eu falar também do mapa, a classificação no mapa de risco desta semana da Covid-19 no Espírito Santo. O governo do estado anunciou nesta semana, né, o mapa de risco de número 56 para a Covid-19 no Espírito Santo. Dos 78 municípios, 8 estão em risco baixo. A maioria está no risco moderado, são 46 cidades. E tem outras 24 em risco alto, tá bom? Então eu deixo o mapa completo no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel. Um abraço para todos vocês. Eu deixo para vocês uma mensagem de paz. Shalom Adonai, é do hebraico. Significa paz de Deus. Shalom Adonai. Para todos vocês que me seguem no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e também no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Shalom Adonai. A paz de Deus, o Criador.